Hume foi um filósofo muito famoso. Ele adotou o empirismo, que é a escola filosófica que diz que o conhecimento procede direta ou indiretamente dos nossos 5 sentidos. Hume buscou refutar a postura do Descartes de descobrir a realidade por uma análise lógica, abstrata, como se a gente pudesse descobrir as linhas mestras do universo a partir de pensamento puro. O Hume entendia que nós deveríamos partir das nossas percepções, ou seja, aquilo que nos afeta, aquilo que nos atinge, e não pelo pensamento, porque o pensamento é sujeito a enganos e a gente pode fazer raciocínios falsos que não estejam apoiados na realidade concreta. Para o Hume, as percepções se distinguem em impressões, ou seja, aquilo que vem à nossa visão, aquilo que vem ao nosso tato, aquilo que nós sentimos quando nós cheiramos ou provamos alguma coisa. E a segunda espécie de percepções é a imaginação ou pensamentos, aquilo que fica na mente depois que nós somos afetados pelas impressões. Portanto, para o Hume, tudo aquilo que nós imaginamos, tudo aquilo que está na nossa mente, ou é fruto de uma impressão que nos atingiu, ou é o reflexo disso. Assim, nós não podemos conhecer nada que seja metafísico. Nós não podemos conhecer a estrutura da realidade, porque a realidade para o Hume se resume a isso que pode ser notado sensivelmente, empiricamente. O Hume observava também que nós podemos usar os nossos sentidos para diferenciar os comportamentos de forma a escolher aqueles que nos fazem nos sentir bem, porque determinados comportamentos, determinadas atitudes nos causam prazer ou desprazer, né? E quando eu trato uma pessoa de forma a sentir prazer, eu estou identificando o comportamento que me convém. O Hume observava que eu não consigo extrair uma norma de comportamento a partir dos meus sentidos. Os sentidos só me mostram como eu posso me comportar para ser uma pessoa feliz, ou seja, para encontrar contentamento, satisfação na minha vida, mas os meus sentidos nunca vão me prescrever a forma de me comportar. É daí que vem a famosa guilhotina de Hume. Não se pode extrair um dever ser a partir de um ser, né? E o Kant foi muito humeano. O Kant, o filósofo alemão, buscou desenvolver o pensamento do Hume a partir de onde ele parou. Porque o Hume observava que era necessário, aliás, não era nem que era necessário, ele dizia assim que quando nós percebemos que o nosso conhecimento deriva das percepções, nós caímos inevitavelmente em um ceticismo. Porque o mundo à nossa volta pode muito bem ser apenas um conjunto de percepções, ao invés de ser algo estável, ao invés de ser algo objetivo, né? O mundo ele pode muito bem ser apenas uma cortina para algo diferente daquilo que se apresenta a nós, porque as nossas percepções são todas subjetivas. Talvez elas apontem para algo objetivo, para algo distinto das próprias percepções, para algo material, como Descartes dizia. Mas nós não temos como comprovar isso, porque nós estamos presos nesse mundo das percepções. E ele dizia que um sistema cético de conhecimento buscaria resolver essas questões conseguindo separar aquilo que era realidade daquilo que era imaginação, daquilo que era fantasia. Mas o ser humano não teria essa capacidade, segundo ele, né? Então nós deveríamos nos contentar em ficar com essa postura cética, essa postura de falta de conhecimento efetivo das coisas, sabedores de que nós estamos em uma ignorância insolúvel sobre a realidade. Eu estou vendo agora aqui um vegetal, eu estou sentindo o chão em que eu estou pisando, eu estou sentindo o vento à minha volta, eu estou ouvindo o som dos pássaros.
E tudo isso é apenas o quê? Percepção. Tudo isso é subjetivo. Eu posso estar sendo iludido, né? Eu não sei de fato o que causa essas percepções e nunca posso saber segundo Hume, né? Eu não posso saber nem mesmo o que é esse eu que está pensando agora, porque o eu não pode ser percebido, né? O eu não tem uma impressão que lhe corresponda. O eu é uma ideia, na verdade, construída a partir de várias percepções que me levam a acreditar em algo que se mantém fixo no curso da experiência. E o Hume dizia que nós não podemos nem mesmo encontrar a ideia de causa e efeito a partir dos nossos sentidos. O que ocorre é que nós estamos tão acostumados a ver as coisas se seguindo umas às outras que nós somos induzidos a crer em uma relação de causa e efeito aqui no mundo natural, mas nós nunca percebemos o poder da causalidade, nós nunca percebemos alguma força propriamente falando. Aquilo que nós percebemos são as imagens. Eu observo, por exemplo, uma árvore caindo e observo os objetos embaixo dela se espatifando, né? Aí depois alguém vem e remove a árvore. E eu observo que os objetos que estavam embaixo da árvore ficaram todos quebrados. E aí eu induzo uma relação de causalidade. A árvore causou essa mudança nos objetos. Mas o Hume usa o princípio do Descartes para destruir essa crença. Porque ele diz que aquilo que pode ser percebido clara e distintamente como distinto não possui uma relação necessária. Eu consigo imaginar os objetos se destruindo sem a força da árvore. Eu consigo imaginar a árvore caindo sobre os objetos e os objetos mesmo assim ficando intactos, se eles forem extremamente resistentes, né? Mas uma vez que eu estou acostumado a ver a árvore quebrando as coisas embaixo dela, eu sou levado a acreditar que é ela que causa esse efeito. E o mesmo se segue daqui para frente. Sempre que eu vir uma árvore caindo, eu serei induzido a crer que aquilo que estiver embaixo dela será destruído, então eu vou sair correndo. Embora eu não consiga justificar logicamente essa crença, porque nada impede que a árvore caia e não destrua ninguém, né? Assim como nada impede que os objetos se destruam sem a ação da árvore. E aí o Hume conclui que o princípio da causalidade é uma crença fundada na repetição da observação de fenômenos. Mas nós não temos como provar que existe uma lei de causalidade, que existe uma lei da uniformidade natural que determine que as coisas se comportem dessa forma. E uma vez que esse princípio da causalidade é o que fundamenta a observação empírica científica, nós não podemos crer em nada do que a ciência diz como algo exato. Tudo está fundado na crença induzida pela repetição. É um raciocínio muito duro esse do Hume, né? É um raciocínio muito assim, linear. Ele não admite volteios, ele não admite exceções. E o Kant bebeu muito da fonte do Hume quando ele falou sobre a coisa em si e a coisa para nós. Ou seja, o númeno, aquilo que é a realidade como tal, e o fenômeno, que é aquilo que se apresenta a nós através dos 5 sentidos. O Kant não era empirista estrito, apesar disso. Por quê? Ele observou que existem as categorias da percepção, existem as formas prévias da sensibilidade. Nós temos um sentido interno, que é o tempo, e o sentido externo, que é o espaço. O tempo é a forma pela qual nós organizamos as percepções. E o espaço é o modo pelo qual nós captamos as percepções. O espaço sozinho não existe, assim como não existe um tempo absoluto, mas tempo e espaço só existem no contexto da percepção. Kant discordava do Hume porque ele dizia que, apesar de todo conhecimento depender da experiência, nem todo conhecimento vem da experiência. Aliás, eu até corrijo um vídeo aqui meu, onde eu falei ali de passagem, né, que para o Kant o conhecimento deriva sempre das percepções. Na verdade, não. O conhecimento depende das percepções, né? Mas nem tudo aquilo que nós conhecemos vem de uma percepção. Por exemplo, o tempo e o espaço. Nós não percebemos essas coisas pelos nossos 5 sentidos,
mas nós deduzimos transcendentalmente a existência do tempo e do espaço por um trabalho imaginativo, onde nós retiramos os objetos que nós captamos e chegamos a essa ideia como uma premissa, né? E uma premissa que é comprovada pela própria experiência. E também a ideia da causalidade, a ideia de causa e efeito para o Kant também não era algo perceptível, era uma ideia da qual dependia o conhecimento, era algo prévio à experiência e ao mesmo tempo era dado na experiência, era comprovado para o Kant, né? E a ideia do eu para o Kant era muito similar à ideia do Hume, porque o Kant observava que nós não temos como provar a existência do eu como algo fixo, como uma coisa pensante, como algo que tem uma essência. Mas nós chegamos a esse conceito pela apercepção transcendental. O Kant adorava inventar palavras difíceis, né? Ele gostava muito disso. Mas ele seguiu a linha do Hume, querendo ou não, porque o Hume construiu um sistema de conhecimento muito complexo, um sistema filosófico cheio de detalhes, e o Kant chegou e colocou muitas palavras difíceis em cima para, vamos dizer assim, burilar em cima daquilo que o Hume preparou. O Hume preparou o caminho e o Kant foi lá e colocou os pavimentos, né? Ele arrumou tudo de acordo com o que o escocês havia feito. E o Kant chegou à conclusão de que o eu, como tal, não pode ser percebido, né? Mas é da ideia do eu que dependem todas as outras. Porque se o eu não existir, eu não tenho como conhecer nada. Tudo aquilo que eu puder teorizar, tudo aquilo que eu puder filosofar, depende desse conceito de um sujeito. Um sujeito que está presente, que pensa, que conhece e que percebe. Mas esse sujeito nunca consegue sair de si mesmo para se observar, né? Ele é algo transcendental, ou seja, ele é algo que fundamenta a realidade. É dele que dependem as coisas, embora ele nunca seja dado como um objeto empírico. Então, o Hume e o Kant talvez sejam os filósofos mais influentes da pós-modernidade, ao lado do Nietzsche, né, que é outro que merece a nossa atenção futuramente. Mas eu posso dizer que eu não concordo com quase nada do que esses homens ensinaram. O Hume, ao meu ver, entrou em um caminho totalmente errôneo e ele adotou, na verdade, um primeiro princípio que já é autocontraditório. Porque se o meu conhecimento inteiro depende das minhas percepções, se aquilo que eu conheço é aquilo que me afeta ou aquilo que fica na mente após a afetação, como eu posso ter acesso a esse princípio, né? Esse princípio mesmo já não é fruto de uma racionalização, de uma análise abstrata que o Hume fez quando ele parou para raciocinar, para refletir, para pensar? Será que o Hume chegou a esse conceito através dos seus 5 sentidos? É óbvio que não. Apesar de ele dizer que nem todas as ideias são simples, segundo ele existem as ideias compostas, né, ou complexas, que nós formamos através da junção de diversas impressões. Quando nós pensamos, por exemplo, em um homem alto, eu tenho a ideia do homem e tenho a ideia de altura, né? Aí eu posso imaginar um homem extremamente alto, aí, com 20, 30 metros. Apesar de eu não ter nenhuma impressão que corresponda a essa figura, mas eu consigo criá-la através das percepções que eu tenho pelos meus 5 sentidos. E o mesmo diz respeito a tudo o mais, né? Todas as figuras teoricamente sobrenaturais ou espirituais para o Hume são fruto disso, da criatividade humana. Mas o sistema filosófico dele não pode ser criado dessa forma, porque senão ele se esfacelaria. Para o Hume levar a sério aquilo que ele mesmo diz, ele deveria comprovar que as coisas são dessa forma, que o conhecimento realmente deriva de forma necessária das nossas percepções. Mas ele não faz isso. Aquilo que ele apresenta no livro são apenas exemplos. Ele fala, por exemplo, que uma pessoa que nunca experimentou um vinho não tem como saber o sabor dessa bebida, né? E daí ele pega esse exemplo e abstrai algo genérico, algo universal que valha para todos em todos os tempos, o que é uma grosseira de uma falácia, na verdade. Aquilo que ele apresentou foi apenas uma hipótese que pareceu fazer sentido superficialmente, mas se ele levasse isso até as últimas consequências, ele veria que ele não teria como conhecer nada se fosse dessa forma. Se nós estivéssemos presos apenas nesse mecanismo
das percepções para conhecer alguma coisa, como que nós conheceríamos esse próprio fato, né? De que nada pode ser conhecido se não vier por esse caminho. E por isso, o meu ver, não tem como a gente abonar isso que ele falou.